Provai e vede. História de hoje, grau 6, 12 minutos. O dia tá lindo, né, amor? Steph, Douglas, dá uma olhada lá, ver como é que tá essa água lá, pra gente poder dar um mergulho. Vai lá rapidinho. Lagoa. Tá uma delícia, a lagoa. Vai! A água tá quentinha, vem pra cá. Banheiro, minha filha. Tá bom. E aí, meu filho, bora, filho, dá um mergulho, filho. Bora, tira essa camisa, Steph. Vou dar um mergulho com o Douglas. Bora, filho. Douglas, filho! Douglas! Cadê você, filho? Ô, Débora, o meu pai e o Douglas estão se afogando. Ai, meu Deus, meu Deus. Ei, passou? Nada. Vamos descer de novo, vamos de novo. Achei! Bora! Vamos lá. Parado. Chega. Nada. Vai. Grau 6. Olha, vida. 2, 3, vai. Passa. 6, 7, Atento, pronto-socorro. Lagoa do Iri, grau 6 de afogamento. Após ficar 12 minutos submerso. Brevidade no local. Após ficar 12 minutos submerso. Bora. Vamos. Amor, naquele dia que você se afogou, eu estava muito preocupada com você. Eu não te via mais lendo a Bíblia. Para ir para a igreja, tinha que ser arrastado. E nossos filhos estavam percebendo o quanto você estava mudado. Você tem razão. Eu andava muito desanimado. Ficava difícil te ajudar, pois você não se abria comigo. A gente trabalhava e o dinheiro não dava pra nada. Depois que eu vi a morte de perto, eu enxerguei o tanto que eu estava longe de Deus. Ele me deu uma segunda chance. Essa experiência trouxe uma nova vida para a nossa família. Sou muito grata a Deus por isso. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede.
Tudo bem com vocês? Tudo certo? Como foi a semana? Tranquila? Tirar a máscara? Eu vou tentar ficar de máscara um pouquinho, tá bom? Eu vou pegar um bebê no colo. Aí né? Tá dando para entender aí o que eu estou falando? Tá muito difícil. Vou chegar mais perto o beiço aqui do microfone. Peraí. Melhorou? Muito bem. Chegamos no final de um trimestre, não é? Agora faltam 3 meses para acabar o ano. Acabou, né? Acabou. Esse negócio de 3 meses aí não é nada não. Vamos começar então uma nova lição da Escola Sabatina sobre educação. Eu já estudei a lição da próxima semana sobre educação, é uma lição interessante, não é? Sei lá, nos 20, 30 anos de igreja, eu nunca vi uma lição sobre educação. Essa será a primeira, então vai ser um negócio legal, né? Eu quero apresentar a vocês, depois vou apresentar a Deus, mas primeiro vou apresentar a igreja. O João Lucas dos Santos Brandão. Quero pedir para a mãe e o pai, a Angélica e o Donis, que tragam o João Lucas dos Santos Brandão. Vocês vão ver que beleza de pessoa. Ele vai ser apresentado hoje a Deus e à igreja. A avó quer vir? Vem, vó, também. Vó é um negócio bacana, né? Tudo bom, Angélica? Tudo bem, Donis? Como é que vocês estão? Bem. O João Lucas, como que está? Está bem também. Tudo bem, irmã Silvana? Tudo jóia? Então, eu quero ler aqui um verso da Bíblia, muito conhecido. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Forte, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, o Senhor dá enquanto dormem. Agora o verso legal para vocês. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Uma aljava é aquela bolsinha que o flecheiro carrega nas costas. Uma aljava cabe 5 flechas. O Salmo falou que feliz é o homem que enche a sua aljava de filhos. Então vocês estão com 1, né? Ainda falta 4. Para vocês serem felizes, segundo o salmista aqui, né? Brincadeiras à parte, o verso tem algumas coisas importantes. A mais importante é: herança do Senhor são os filhos. Esse menino é a herança de Deus. Ele está nos seus braços, está no seu, vocês são responsáveis para educá-lo, mas em última instância, ele pertence a Deus. Você, quando ficou grávida, é o primeiro, provavelmente quando você soube, você nem acreditou. Estou grávida, isso é conversa. Eu, hein? Como assim? Sou a mesma? Agora sim não estou torto mais. Eu sou a mesma. Então, o milagre de Deus está nos braços de vocês, né? E Deus quer povoar o céu com nossos filhos. Porque são deles. Os filhos são de Deus, ok? E quando fala herança do Senhor, herança é o que sobra no final, né? Quando Jesus vier, Ele não vai querer que você dê conta de carro, de casa, de nada, quantos cursos superior, mas que possamos falar você, a sua casa, a minha, nossa, né? Eis-me aqui com os filhos que o Senhor nos deu. Hoje, acho que é a primeira vez, depois da quarentena, que eu estou vendo crianças na igreja, né? Tem algumas ali com o pastor Fábio, está aqui, né? As do Marcelo, tem vocês com as suas, e o ambiente está diferente, sim ou não? Já ficou melhor. Então os filhos são presentes de Deus, e Deus vai pedir conta, tá bom? Mas sabe o que é o legal? Quando você vem apresentar seu filho na igreja, você está falando para Deus: Senhor, estou contando contigo na educação, estou contando contigo, obrigado, estou contando contigo na saúde, para que tenha saúde, para que cresça bem. Essa é a ideia.
Logo, o João Lucas será um homem. Não demora, passa muito rápido. E quando ele for adulto, a vida dele deve trazer muita alegria ao seu coração, deve trazer muita alegria ao seu coração, ao seu, deve trazer muita alegria à igreja, mas ela tem que ser um louvor ao nome de Jesus. Enquanto ele for de Jesus, ele será sempre seu, estando nos seus braços ou não. Se uma pessoa cria um filho para Deus, ele será seu filho por toda a eternidade. A igreja ajuda. A igreja tem aqui os departamentos, as salinhas, a escolinha, com professores muito bem preparados, o material é muito bom. Quando eu soube que seria pai, a primeira coisa que eu comprei para o meu filho foi uma lição da escola sabatina. E desde a barriga, ele está com quase 18 anos, ele estuda, né? Em casa, sábado de manhã, ele é o primeiro a estar pronto a vir para a igreja, ou qualquer outro dia que tem culto, né? Então, a gente tem uma parte a fazer e Deus vai ajudar. A igreja vai ajudar com isso, com professores, com salinha, orando, tá bom? O dia que ele estiver muito agitado, tem uma irmã, gente boa por aí, que vai pegar ele no colo para você assistir o culto. Essas irmãs tem um monte por aí, né? Então, antes de apresentar ele a Deus, eu vou apresentar a igreja. Tem uma música de criança no Inar, irmão? Eu não combinei isso com você não, para você tocar enquanto eu vou apresentar ele. Já bota o som para soltar, para tocar aí. Quem sabe o número de música de criança do Inar? Deixa eu beber aqui. Deixar vir meus pequeninos, essa é boa. Eu vou pegar ele no colo agora, vou apresentá-lo à igreja, depois a Deus, tá bom? Vê, Senhor, este menino, meigo e frágil como a flor, necessita de carinho, necessita de amor. Seus olhinhos são tão puros, seu sorriso é como a luz, eles mostram a beleza que emana de Jesus. Vem guiar os seus passinhos, ensiná-lo a caminhar no seguro e bom caminho, em tua força confiar. Vem livrá-lo das maldades que este mundo pode impor. Pai querido, cuida dele, dá a ele o teu amor. Vamos ajoelhar? Vamos embora nos ajoelhar? Uhum. Obrigado, bom Deus e Pai Celeste, pelas bênçãos infinitas. Muito obrigado pelo milagre da vida. Obrigado pelo João Lucas. Nós queremos apresentá-lo a Ti. A família está aqui, Senhor, porque reconhece que o Senhor tem bênçãos para derramar sobre a nossa vida, sobre nossos filhos, e eles vêm buscar essas bênçãos. Que o Senhor os bendiga, que o Senhor bendiga o João Lucas, que o Senhor abençoe na área emocional, psicológica, e que ele seja alimentado espiritualmente, através da Bíblia, oração e comunhão com seu Filho, o Senhor Jesus. Bendiga essa família, bendiga essa criança, em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém.
Feliz sábado. Essa máscara coça a gente tudo, né? Todo mundo vivo aí? Todo mundo mascarado e vivo, né? Louvado seja Deus. Como é que você acordou hoje, meu querido irmão? Minha querida irmã? Como é que acordou o coração? Disposto a adorar? Está na sintonia do céu? A gente pergunta como é que está o coração, a gente não é cardiologista, a gente está perguntando se está disponível, se está acessível à palavra de Deus. Convido você que está aqui conosco, você que assiste também pela internet, a se colocar de joelhos. Vamos falar com Deus, você vai falar com Deus, ore por você, ore por mim, para que Deus possa falar aos nossos corações nessa manhã. Vamos orar? Poderoso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos trouxe, o Senhor, através da tecnologia, leva a Tua palavra aos Teus filhos que estão em casa nesse momento, Senhor. Dá-nos a Tua paz, ouve a nossa oração, inunda, Senhor Deus, o nosso coração com o Teu Santo Espírito, perdoa nossos pecados, e querido Deus, que a Tua palavra possa frutificar em nosso coração. Abençoa os momentos que se seguem, te pedimos, te agradecemos no poderoso e eterno nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu sou o pastor Fábio, sou auxiliar do pastor Toniel. Para mim é um privilégio estar com vocês. Visitei alguns e ainda dá tempo para visitar você ainda. Se você conhece alguém que está de férias, está afastado, está estudando a Bíblia, entre em contato com o pastor passa meu número para você e eu consigo visitar você até amanhã, ok? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, ele não foi um discípulo. Lucas, ele provavelmente era um gentil, e Lucas, ele, segundo Atos 21:17, ele andou com Paulo. Então, ele foi um pesquisador, né? Ele dá detalhes sobre o ministério de Cristo, o Evangelho. Obrigado, irmão. Lucas, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 20, a gente vê o envio, a condenação e o retorno. Jesus, ele envia, sempre que ele passaria em uma cidade, ele envia os seus para que o apresentassem, para que as pessoas dessem a Cristo uma recepção apropriada. O versículo 1 diz assim: depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde havia de ir. O verso 1 do capítulo 10 começa depois disso. Então Jesus, aqui nos versículos anteriores, Jesus vai dar ordens, né? Você quer ir para o céu, você tem que me seguir. Aí outros dizem, eu seguir-te-ei. Aí Jesus fala que não tem casa, Jesus diz que as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos. No versículo 62, Jesus diz: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino dos céus. Então Jesus está dando uma ordem, Jesus está exemplificando como será o reino dele. E Lucas, ele é o único evangelho a registrar os discípulos sendo enviados de forma detalhada, à frente de Jesus, a caminho de Jerusalém. Estamos aqui aproximadamente no ano 30, né? Outono. Jesus, ele deixa a Galileia em direção da Judeia, para participar da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era a última festa do calendário judaico, uma festa de 7 dias, onde eles se regozijavam, se alegravam, acampavam-se em cabanas, contando história dos seus antepassados.
Ali já havia passado o dia da expiação, então era uma festa de alegria, uma festa de regozijo. Aí Jesus ele nomeou os 70 e os enviou de 2 em 2. Aqui a gente tem um aparato da crítica textual, porque na tradução grega a gente tem 70. Quando foi traduzido na Septuaginta do hebraico para o grego, eles colocaram 72. Mas pela estrutura da Bíblia, o envio dos 70, a gente vê que é 70 e foram enviados de 2 em 2 mesmo. Jesus, no capítulo 6, do verso 13 de Lucas, ele chama os 12 discípulos. No verso 9, do 1 ao 6, ele dá as orientações, né? Dá autoridade aos discípulos: vocês vão expulsar, vocês vão curar. Jesus também dá as recomendações: não leve pão, não leve alforje, não leve dinheiro, nem 2 túnicas. E o interessante é que Lucas também registra o versículo que nós lemos do envio dos 70, né? Os 12 discípulos nos quais Jesus escolhera representavam a oportunidade de salvação para todo Israel. As 12 tribos, 12 discípulos, uma representação para a salvação de todo Israel. Os 70, eles representavam a oportunidade oferecida a todo mundo, a toda a humanidade. Segundo uma contagem judaica, os pagãos eles somavam um total de 70 nações. O Sinédrio ele era composto por 70 membros, descendentes de Noé, lá em Gênesis 10, 70. Moisés elegeu 70 anciãos para auxiliá-lo a julgar o povo de Israel, Números 11, 16 a 25. E aqui nós temos, né, no texto hebraico 70 e na Septuaginta 72. Então a gente vê que a missão dos 70 aparentemente ela é uma missão temporária. Jesus ele tinha aquela multidão, mas aquela multidão Jesus escolheu 70, aqueles que sentiam o coração vibrar com a mensagem do Evangelho, e Jesus os enviou, com a mesma autoridade que enviara os 12 discípulos. E o interessante é que nós nunca mais lemos os 70 na Bíblia, né? Na época de Cristo ali, o antigo Israel ele era dividido entre os samaritanos, a Galileia e a Judeia. E Jesus aparentemente aqui ele envia os 70 para preparar o coração dessas pessoas, assim como ele enviara João Batista, né, para preparar o caminho do Senhor, preparar a mente das pessoas. Agora Jesus envia esses 70 ao território dos samaritanos, né? Os samaritanos eram o povo de Israel, tinham alimentação bíblica. Porém, eles introduziram outros deuses na sua cultura, né? Começaram a adorar outros deuses. E isso fazia uma distinção bem dura entre os judeus. Então, Jesus envia os 70 para que o precedessem. O versículo 2 diz: e disse-lhes, e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Versículo 3, ide, eis que vos envio como cordeiros para meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, no verso 5, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. No verso 8, quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrares na cidade e não vos receberes, sai pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se apegou aos pés, sacudiu-os contra os outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquelas cidades. Jesus ele envia os 70 com uma missão de não negligenciar a verdade. O verso 2 destaca que essa missão era uma missão perigosa, porque Jesus está enviando os seus para o meio dos lobos. E o básico dessa missão, tem muito trabalho a ser feito.
Vocês vão preparar. Existe muito trabalho, os trabalhadores são poucos. E Jesus, no verso 2, ele mostra que a oração ela é a parte fundamental para a realização desse trabalho. Nós precisamos orar para Deus nos direcionar para esse trabalho de pregar o Evangelho. Por que eu tenho que orar para Deus enviar as pessoas? Porque o nosso coração, os nossos olhos, ele engana a gente. A gente olha aquela pessoa e a gente fala, isso aí não tem condição de ser um cristão. Não tem condição dessa pessoa ser adventista, os nossos olhos nos enganam. Então, através da oração, Deus, ele fala ao meu coração e eu vou lá e prego para aquela pessoa. Jesus está dizendo, vai, não negligencie a verdade, o trabalho é muito trabalho, os trabalhadores são poucos, e a seara está pronta para ser colhida, mas tem pouco trabalhador. É perigoso, e o fundamental para esse trabalho é a oração. Precisamos de oração. Precisamos orar e falar, Senhor, manda alguém bater na porta da minha casa para estudar a Bíblia. Você já fez essa oração? Deus vai mandar a gente para você estudar. Porque nós precisamos de missão, é o que o verso 3 diz, ó, ide. Ordem, vai pregar o Evangelho. São poucos os trabalhadores. São 70, vocês têm que ir com força, têm que ir rápido, porque é urgente. Temos que pregar, é uma mensagem de urgência. Todos os obreiros unidos em oração, com um único dever: preparar para que as pessoas dessem uma recepção apropriada para Jesus. Os trabalhadores da seara, enviados para encontrar as ovelhas perdidas. Existem ovelhas perdidas, Jesus envia os seus para prepararem o coração dessas pessoas para encontrarem com o Messias. No verso 4, a recomendação, não leve nada. E Jesus também faz no verso 4 a recomendação, né? Não saudeis ninguém pelo caminho. Aparentemente Jesus está dizendo, ó, vão rápido, por quê? Porque o meu tempo é curto. Jesus não está dizendo para a gente ser crente mal educado, mal-humorado. Porque a saudação aqui, que os orientais usam, é uma saudação demorada. Não é a nossa saudação, dá um joia. Não é assim rápida, a saudação aqui ela é demorada, tem um protocolo a ser seguido, então não perca tempo com algo que não é necessário, vai direto e prega o Evangelho, vai direto nas pessoas que eu estou direcionando você. Resta pouco tempo ao Salvador, e a mensagem tem que ser rápida, ela é urgente. Essas são as instruções de Jesus. No verso 5 a gente vê um hebraísmo, né? Paz seja nessa casa, uma saudação. Descreve um líder, o patriarca, com o coração aberto, né? Para hospedar. A hospedagem ele é um dom, nem todos gostam de hospedar. Então, paz seja nessa casa, uma saudação. Se a paz recaísse sobre aquele líder, aquela pessoa seria hospedada ali. E através dessa paz, a gente tinha um anúncio da justiça, nós tínhamos também aplicado a misericórdia, a plenitude, né? A paz, ela deixa as pessoas realizadas. A paz só cairiam sobre aqueles que a valorizassem. A gente tem referência em Lucas 2,14, em Lucas 7,50, no capítulo 8, verso 48. Temos referências às bênçãos de Deus. No verso 7, a gente tem um mundo protestante que usa esse versículo aqui, que interpretam de forma audaciosa, ó, Jesus está mandando você ir, e o que eles derem para você, você come. Jesus está enviando os 70 para o povo judeu, seitas do judaísmo, são povos que não comiam porco, eles tinham uma dieta alimentar bíblica. Então não force o texto para dizer que Jesus está liberando você comer camarão, você comer porco. Jesus está enviando os seus para o seu povo. E no verso 9 a gente tem uma bênção, né? Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Olha o poder que Jesus dá ao povo dele, vai curar as pessoas, vai libertar as pessoas das garras do inimigo, anunciar o reino, servir, curar, um anúncio claro, inclusive as cidades que queriam recebê-lo, né? Diante da urgência e obrigação,
surge uma pergunta inquietante, né? E quem não aceitar, Senhor? Aí Jesus, ele fala, sacude o pó dos seus pés, que é um gesto de rejeição, também um gesto de julgamento. Dos versos 13 ao 16, nós temos a condenação dessas cidades. Jesus envia, agora Jesus ele vai dar a sentença. Versículo 13, acompanhe comigo aí. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque em Tiro e Sidom, se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles teriam arrependido, assentados em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Quem vos der ouvido, ouve a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus ele começa a dar as sentenças. Cidade de Corazim, né, cidade judaica, famosa pela produção de trigo. Nós temos Betsaida, né, que é cidade natal de alguns apóstolos, Filipe, André, Pedro. Jesus envia os céus para o seu povo, para que antes do seu regresso, as pessoas estejam preparadas. Antes que ele fosse levantado, as pessoas entendessem ali o sacrifício de Jesus. Aí Jesus, ele fala, ó, Deus vai ter mais misericórdia para Sodoma, as cidades pagãs como Tiro e Sidom, do que as cidades que eram para estar preparadas para dar uma boa-vinda ao Messias. Então Deus vai ter mais misericórdia sobre aquelas pessoas que não ouviram, não tiveram um preparo, do que com essas cidades pagãs. E uma ameaça grave por rejeitar os discípulos. O que é ser um discípulo? O que é ser um missionário? O que é ser um enviado por Deus? Você já parou para pensar no contexto dessa palavra, o peso que essa palavra tem para a nossa vida? O que é você ser um enviado de Deus? É você ser embaixador do céu. Nós temos sonhos, né? Sonhos profissionais aqui nesse mundo. Um sonho em ser médicos, outros sonhos em ser juiz, advogados, outros sonhos em ser pastores. Temos sonhos. Mas o sonho que Deus idealizou para mim e para você, é que eu e você, nós sejamos embaixadores do reino de Deus. E o que o embaixador de Cristo faz? Ele apresenta Cristo para as pessoas. Não existe privilégio maior e melhor do que ser um embaixador de Cristo. E nós somos enviados para isso. E o nosso campo missionário não é aqui, nessa igreja bonita. O nosso campo missionário está daquelas portas para fora. Lá é o nosso campo missionário. Através da oração, através do direcionamento do Espírito Santo, Deus vai mostrar às pessoas. Deus vai conduzir as pessoas para bater na tua porta, para estudar a Bíblia com você. Porque essa é a missão, Jesus está nos enviando. E não existe privilégio melhor. Não existe privilégio maior do que ser embaixador do reino de Deus. Não existe privilégio maior de apresentar Cristo às pessoas, porque Cristo transforma, irmãos. Cristo restaura. Esse é Jesus. Transformou a minha vida, que era semelhante ali ao Sandro, né? Não sei se o Sandro lembra no recanto. Mas eu fiquei com raiva de você uma vez, viu, Sandro? Que você me chamou para fazer uma oração. Eu era tão ríspido na igreja, que se você olhasse para mim e falasse, vem fazer uma oração aqui na minha classe, eu já virava seu inimigo, porque eu não queria ser enviado. Eu não queria ser enviado para nada. Eu ia para a igreja com a cara fechada, já para ninguém falar comigo. Ô, passa a lição, faz uma oração, prega. Mas Cristo, Ele envia você. E quando Ele vai te enviando para dar um estudo bíblico, Ele vai transformando você. E isso é o maior privilégio que Deus dá para mim e para você, irmãos. É a gente ser enviado. Deus quer nos enviar. No verso 17, irmãos, eu estou tonto porque a minha labirintite atacou, vocês me perdoem. Eu estou vendo assim, tipo que 2, sabe? Já tem uns 3 dias que eu estou tomando ginkgo biloba, mas não está resolvendo.
E eu esqueci de tomar agora de manhã. Mas que Deus possa continuar conosco aqui e que essa tontura não interrompa a nossa adoração. O verso 17 diz: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Olha só a alegria, irmãos. Os próprios demônios se nos submetem pelo nome poderoso de Jesus. O verso 18: mas ele lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Irmãos, o demônio, ele é de arrupiar a gente. Eu estava fazendo uma semana de oração lá na Ceilândia, e na quinta-feira entrou um rapaz, um homem endemoniado. Eu nunca tinha tido uma experiência dessa. A cabeça ficou doendo assim, que os cabelos empinou tanto. E ele apontou para mim assim, sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, ó: você é um pastor mentiroso. E a igreja abaixou a cabeça, e ali eu caí o microfone. O diabo me acusou: você é mentiroso, você está ensinando essas pessoas que elas não podem comer porco. Aí eu me alegrei. Eu estou ensinando aquilo que é verdade, mas ele está dizendo que eu estou mentindo. Aí ele diz de novo: você está ensinando as pessoas a guardar um mandamento que foi abolido, o próprio diabo dizendo isso. E como ele começou a dedurar algumas coisas ali, a igreja, ela abaixou a cabeça. E eu fui lá sozinho tentar botar aquele homem para fora, aquele espírito imundo. Que força sobrenatural, irmãos. Pegou na minha mão, quase quebrou minha mão, tive que puxar a mão porque ele ia quebrar minha mão. Aí eu voltei, chamei a equipe de louvor, a gente começou a cantar. Quando estava na metade da música, ele levantou, ele deu um grito e ele levantou, mas quando chegou no meio da igreja, ele caiu. Aí ali o demônio saiu dele. Mas é algo tenso. O inimigo, ele é um ser que tem poder. E Deus deu autoridade para mim e para você, para a gente expulsar. E aqui eles voltam assim, ó. Eles regressam, os 70 voltam, eles voltam alegres. Rapaz, a gente deu ordem para o diabo saiu. Olha a alegria deles. A volta dos 12 discípulos, a gente tem isso lá em João capítulo 6, ela foi repleta com mais desafios. Quando os 12 discípulos voltam alegres, contentes, realizaram milagres e prodígios em nome de Jesus, através dele. Aí eles voltam, talvez cansados, não sei. Aí Jesus fala: ó, tem uma multidão aqui, ó, 5.000 homens, alimenta os homens, as mulheres e as crianças. O desafio deles foi ampliado. Isso não aconteceu com os 70. No capítulo 9, verso 13, Jesus, ele faz um milagre. Jesus multiplica ali os pães, os peixinhos. Jesus alimenta aquela multidão. E aqui os 70, eles voltam alegres, eles voltam impressionados com o poder de Deus, com a autoridade que Deus delegou a eles, para ajudar as pessoas, libertar as pessoas das garras do inimigo. Aí Jesus, verso 18 diz assim: eu contemplei. Jesus está dizendo assim: ó, eu segui você, porque Jesus, ele era Deus. Jesus seguiu cada um em sua missão, e Jesus está dizendo assim: ó, eu contemplei Satanás caindo como um raio. O tempo imperfeito aqui no original grego diz assim: ó, eu estava vendo a Satanás como um raio caindo do céu. Jesus seguiu cada um de forma individual, olhando a alegria, a autoridade na qual eles faziam os milagres através do nome de Jesus. Pregar acelera a destruição de Satanás, irmãos. Ele já é um ser destruído, ele já perdeu. Porém, ele é um ser que não dorme, ele não para, ele não cansa. Então, todo
o trabalho dele é para fazer você não pregar, é para prender você no banco da tua casa, no teu sofá, é para prender você na sua televisão de 50 polegadas, sábado e domingo. Ele enche a nossa cabeça de informação e tira momentos únicos de oração. Jesus disse bem no começo, você tem que orar. Para você ser enviado, para você salvar, você tem que orar, porque a salvação ela acontece quando eu mando você. Você tem que ser enviado. Então, quando eu e você, a gente sai para pregar, o que Jesus disse lá em Mateus 24? O evangelho tem que ser pregado, então virá o fim. O evangelho tem que ser pregado para Jesus voltar. Vamos pregar o evangelho, porque se eu e você, a gente permanecer fiel até o fim, nós vamos ser salvos. Temos que permanecer fiel até o fim para sermos salvos. Acelerar a pregação do evangelho. Aí Jesus acha lindo, né, aquela reação dos 70, Senhor, o diabo ele saiu, a gente orou e a gente libertou as pessoas. Aí Jesus diz assim, alegre o seu coração, porque o teu nome está escrito no céu, irmão. Sabe por que Jesus disse isso? Porque no capítulo 7, verso 23 de Mateus, verso 22, diz assim, muitos hão de dizer, Senhor, expulsamos demônios e fizemos milagres. Vai ter pessoa que vai vir tentar arrolar com Cristo, eu expulsava demônios, Senhor, e agora eu não vou para o céu? Eu fazia milagre. Como é que é isso? Milagre não assegura a salvação de ninguém. No teológico, 4 anos no teológico, eu anotei os milagres que eu recebi. Sabe por que eu anotei? Eu tenho uma agenda só para anotar as experiências que Deus me deu. Sabe para quê? Porque senão eu esqueço. Deus me cura hoje, Deus me liberta hoje, amanhã eu já não lembro de Deus. Aí já começa a ser um crente azedo de novo. A gente tem que anotar as bênçãos que Deus dá para a gente. Temos que anotar. Por quê? Porque o nosso coração tem que ser alimentado. Deus já cuidou de mim no passado, então não vou temer o futuro, porque Ele vai continuar cuidando de mim. E descansar em Deus, irmãos. Olha para a vida de Pedro. Andou sobre o mar, estava no monte da transfiguração. E o que Pedro fez? Você quer ver mais milagre do que Pedro viu? Então Jesus está dizendo assim, alegra, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aí o verso 23, Jesus fala assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não vai conhecer essas pessoas. Que pessoas são essas, irmãos? São pessoas que não são enviadas. Porque eu só sinto o poder de Deus na minha vida quando eu sou enviado. Quando eu estou lá numa visita, que você vê a pessoa com aquela pergunta sem conhecimento bíblico, que Deus, através do Espírito Santo, ajuda você a responder. Nós precisamos ser enviados. O pastor disse ali, vai ter gente que está aqui dentro, sentado, e eu corro risco de não chegar no céu. É só a gente mudar a nossa forma de olhar, é só a gente começar a olhar para dentro da igreja, é só a gente começar a olhar demais para a saia dos outros, é só começar a olhar. Satanás vai petrificando o coração, isso vai afastar a gente de Deus. Jesus falou, olha para mim, esteja no campo de batalha, irmãos, lute as minhas lutas, porque nós já somos vencedores. E Jesus quer enviar a gente. Ele enviou 70, enviou os 12. Depois o Espírito Santo fora derramado sobre a igreja ali em Atos 2, Pentecostes, um comissionamento direto, vai pregar o evangelho, vai batizar as pessoas, vai salvar os sedentos, vai libertar os cativos, vai curar os enfermos. E a gente está dormindo, Jesus voltando e a gente está dormindo. Jesus ele enviou para preparar as pessoas para encontrarem Jesus. Aí Jesus passou e as pessoas não reconheceram, porque o coração estava duro, estavam vivendo uma vida distante de Deus, não estavam lendo a Bíblia, não estavam investindo na lição da escola sabatina, não estavam lendo o Espírito de profecia.
Aí Jesus passou, Jesus morreu, e todos os eventos ali apontavam para que os judeus reconhecessem Jesus. Jesus, ele é morto ali na Páscoa, os judeus estavam todos ali em Jerusalém. Aí de repente 3 horas o sol apaga, os mortos ressuscitam, e o judeu não vê isso, não enxerga isso. O que é isso? O sol apaga 3 horas, alguns mortos ressuscitam, isso é normal? O véu do santuário rasga. Aí depois passa-se ali 40 dias, Pedro, ele fala com poder e autoridade, era mais uma festa ali, estavam todos ali reunidos. Jesus, ele planejou tudo para que os seus o reconhecessem, para que os seus dessem uma boa-vinda a ele, mas isso não aconteceu. Aí hoje Jesus mandou pregar esse sermão para você e falar: irmão, tu tem que ser enviado, irmão. A nossa vida é dura. Jesus enviou os 12, eu imagino que era os pastores hoje, né? Os 12 são os pastores, são aqueles que são comissionados, são aqueles que trabalham de forma integral. Mas Jesus disse assim também, ó: eu enviei 70, que representa vocês. Você que tem um trabalho em casa, você que tem um trabalho em outro lugar, Deus quer enviar você, irmão, porque é quando a gente é enviado, é que a gente salva as pessoas. E é quando eu sou enviado, eu salvo a mim mesmo, através dos méritos de Jesus. Vocês estão conseguindo entender o que Deus quer de mim e de você? Alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem a vocês, não. Alegra, não porque você não come carne de porco, não, irmão. Alegra-te, porque o teu nome está lá no livro de Deus, lá Jesus escreveu o teu nome lá. Que isso seja o motivo da tua alegria, alegre-se com isso. Busque fazer a vontade de Deus. Lá em Apocalipse 3, verso 5, diz assim, ó: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos santos anjos. O convite de Deus para mim e para você é um convite para a vida eterna, irmão. Só que ninguém vai para o céu à força. Ninguém vai chegar no céu e falar: rapaz, eu estou no céu. E sábado no céu para tudo para adorar a Deus? Não, mas sábado no céu eu vou querer fazer outra coisa. Isso não vai existir, porque o sábado, ele representa o esvaziamento do meu coração e o preenchimento de Deus, na plenitude de Deus, para que Deus envie a você no sábado. Aí a gente só quer descansar. Descanse, irmão. Descanse, mas coloque esse ano ainda na tua agenda aí, na tua Bíblia, uma pessoa para você estudar a Bíblia ainda. Ainda dá tempo, irmão. A gente quer papar bons sermões. Se o sermão não for bom, é fraco. Bem alimentado, com uma substância forte, bastante conhecimento teológico, 10, 15 anos de igreja adventista, sabe tudo, mas não coloca em prática. Não vai pregar para as pessoas que estão reféns do inimigo, estão amortizadas pelo poder do inimigo. Aí Jesus disse assim, ó: eu vou voltar, mas antes que eu volte, vai haver uma apostasia. Antes da minha volta, as pessoas vão estar brincando de ser adventistas. Nós temos a mensagem a ser propagada a esse mundo, irmãos. Jesus quer enviar você. Eu não merecia estar aqui, mas Jesus me enviou. Aí quando Deus fala assim, ó: quando eu chamo você, o meu chamado é sem arrependimento. Deus, ele não se arrepende de ter chamado você. Portanto, ele quer enviar você. Ele quer usar você. Ele quer proporcionar para você um prazer que só um encontro com Cristo é capaz de realizar. Ser missionário, ser embaixador do reino dos céus. Jesus quer nos enviar para que assim nós conservemos o nosso nome escrito no livro da vida. E eu pergunto para você, em que está apoiada a tua alegria hoje, irmão? Você tem se alegrado em que hoje? Qual tem sido o motivo da tua alegria? Seu coração vibra com o quê? Seu coração vibra com a Copa do Mundo? Seu coração vibra com a final de Brasileirão? Seu coração vibra com a luta de UFC? Como é que está teu coração? O que tem alegrado a tua vida hoje? Aquilo que alegra você é aquilo que você tem dispensado o seu tempo para aquilo.
É novela, é uma série de filmes satanistas que invocam a presença de demônios para dentro das casas dos cristãos? O que tem alegrado a tua vida? O que tem sido prazer nos seus dias? Deus, para enviar você precisa orar. E hoje está difícil orar, não está? Esse troço aqui, rapaz, não para de tremer não, ó. Não para. As pessoas vão fazer o pôr do sol, você sabe como é que está o modelo do pôr do sol hoje? Canta um hino, meia estrofe, uma pressa, uma ansiedade, sabe para quê? Para ir para isso aqui. Ó. Canta um hino, e através disso a gente maltrata Jesus na nossa casa, irmãos. Se você fosse maltratado lá na minha casa, você voltaria lá? Se você fosse recebido com desprezo, você voltaria lá na minha casa? Você consegue imaginar o quanto essa geração hoje está rejeitando Jesus? Canta um hino da boca para fora. Aí quer ter a vida transformada, quer ser liberto. Quer viver a eternidade ao lado de Cristo. Irmãos, a vida de Jesus, ela foi um exemplo para nós. Jesus, ele foi batizado, Jesus foi levado para o deserto, mas daí a pouco, Jesus morre nu, Jesus ressuscita, Jesus está no céu. A vida de Jesus foi uma vida de sofrimento. E Deus hoje ele dá uma vida boa demais para a gente. E a gente precisa ser sacudido. Porque senão Jesus ele vai voltar e a gente fica. Porque não lê a Bíblia. Não tem prazer em Deus. Tem mais prazer num jogo de futebol do que em Deus. Se eu arrochar a mensagem aqui até 12:30, vai ter gente que vai falar, rapaz, esse homem não vai parar de falar não, é? Vai cortar o zoom ali e vai cair. Isso demonstra falta de prazer em Deus. E sabe como é que a gente tem prazer em Deus dia de sábado? Recebendo Deus em casa com o pôr do sol. Pôr do sol não é 6:30 não é 7 horas não. Pôr do sol é um inclinado sol. Sol começou a descer, começa a esvaziar teu coração. Tira a ansiedade dele. Prepara para encontrar com Cristo. Receba Cristo na sua casa no sábado. Aí você recebe Cristo. Existem mais de 70 salmos, sabe para quê? Para o povo de Deus ir cantando para a igreja. Sai de casa cantando, para quê? Porque a gente vai ter um encontro com Deus. Então você tem que vir preparado. Prepara a tua mente, prepara teu guarda-roupa. Vem encontrar com Deus, irmãos. Porque tu é um ministro dele, você é enviado de Cristo, você é embaixador de Jesus. Aí você se priva desse encontro no sábado, na sexta do pôr do sol. E eu vou ser sincero com você, do meu coração para você agora aí. O culto não vai te agradar não, irmão. Você vai observar aqui as palavras erradas, você vai observar que o cantor desafinou. É assim, porque eu já fui membro, eu já estive sentado aí. Me batizei em 2003, mas a minha conversão aconteceu em 2011. Um bom tempo eu fiquei esquentando o banco da igreja. Jesus quer enviar você, eu não sei como é que está seu coração, não sei como é que está a sua vida missionária, mas nós precisamos pregar, eu e você precisamos nos alegrar, porque Deus dá poder para mim e para você. Deus quer tirar essa timidez do nosso coração e botar a gente para quebrar em cima do inimigo, irmãos. Nós temos autoridade, nós somos empossados do céu, é o Espírito Santo que dá autoridade para você, não é porque nós merecemos não, é porque Deus é bom, Ele nos ama e através das minhas ações, Ele quer salvar as pessoas. É para isso que nós somos chamados. Quando as pessoas nos rejeitam, está rejeitando Jesus, está rejeitando Deus. E isso dói na gente. Jesus, ele prometeu voltar, irmãos. Jesus sempre enviava os seus nas cidades que iriam receber. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus quer enviar você para essa cidade aqui. Porque Jesus vai rasgar o céu, Ele vai voltar com poder e grande glória. E quando eu sou enviado, eu vou sendo preparado, meu coração aquece. Eu vou vendo as vidas transformadas, aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais. É o poder de Deus, irmãos. Deus transforma as nossas vidas. Eu era adorador do diabo, roqueiro, doido, sem noção. E Deus me libertou. Se Deus me libertou a mim, Deus liberta você.
Se Deus colocou missão no meu coração, Deus coloca missão no teu coração. Se Deus colocou no meu coração o sonho de estar no céu, Deus coloca o sonho do teu coração de estar no céu. Mas para isso a gente precisa orar, irmãos. Precisamos ter uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de entrega a Deus. Matar o eu, você já tentou matar o eu? O bicho é duro de morrer, mas ele morre. Demora, mas morre. E deixar Cristo ressurgir nas nossas vidas, irmãos. Esse é o maior e melhor privilégio que Deus dá para mim e para você. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. No terceiro ano eu fui enviado para o... Nós somos enviados, né? No seu ano era o terceiro, pastor? No terceiro ano a gente é enviado para fundar uma igreja. O meu desafio foi lá em Lusiânia, lá no Dalva 3. E eu confesso para vocês que eu fui me tremendo todo. O que eu vou fazer? O nosso projeto era 38 noites de evangelismo. E eu falava, Senhor, não consigo. 38 noites, tem que dar comida para esse povo toda noite. Irmãos, ali naqueles 3 meses, eu vi o poder de Deus. Hoje nós temos os líderes daquela igreja lá, o Vinícius e a irmã, fugiu o nome dela, mas eles estão lá, eles eram da Assembleia, eles foram batizados e eles estão liderando a igreja hoje lá. Mas isso só aconteceu porque eu decidi ser enviado. Tive dificuldades, tive lutas, fui perseguido. Mas o interessante desse verso aqui, irmãos, é que quando Jesus ele envia você, ele cuida de você. E a gente é medroso, Deus quer enviar a gente com poder e autoridade. E às vezes a gente fica com medo, Senhor, não vou saber falar, Senhor, eu vou ler errado, Ele vai fazer pergunta diferente, eu não vou saber explicar. Irmãos, quando Deus envia a você, quando Deus envia a mim, Deus Ele protege a gente. E nós, se existe um momento que a gente precisa vivenciar isso, é agora. Nós estamos vivendo um período crítico, onde as pessoas estão morrendo, sabe por quê? Porque estão sem Cristo. Estão morrendo, estão se matando, estão destruindo os lares, os filhos, o casamento, por falta de Jesus. E se a gente olhar para a gente tem Jesus, a gente conhece Jesus. Eu posso falar, Jesus ele me encontrou. Jesus insistiu tanto comigo que eu me rendi a esse amor. Jesus quer enviar você, irmão. E o meu apelo é para você. Para você que dá estudo bíblico, louvado seja Deus. Nota 10 para você, irmão. Continua assim, persevere. Porque a gente conhece o cristão não é no início, é no final. Quando a gente vê um irmão na cabeça branca aqui, aqui não tem, né? A cabeça mais branca é a minha mesmo. Quando a gente vê um senhor com a cabeça branca dentro da igreja, isso é uma lição para a gente. Enfrentou as dificuldades, mas permaneceu fiel ao lado de Cristo. Começar é lindo, começar é bonito, mas terminar é a bênção e é o privilégio para nós. Então terminemos a nossa caminhada cristã ao lado de Cristo. Terminemos a nossa caminhada pregando o Evangelho. O meu apelo é para você que ainda não foi enviado. Não vou pedir para você vir aqui na frente. Vou pedir para você rasgar teu coração aí. Você tem condição, você tem capacitação de dar estudo bíblico. Você tem condição, você tem capacitação de abrir a sua casa, colocar um pequeno grupo dentro da tua casa. Convida as pessoas, Deus vai enviar as pessoas que precisam. Existem pessoas lá fora orando. Tem gente que ora tanto e fala, Senhor, não vem ninguém aqui pregar para mim, me mostra a igreja que eu tenho que ir. Eu conheci uma irmã. Aí Deus deu um sonho para ela, sabe como? Ela sonhou com a fachada da igreja adventista da quadra dela. Por quê? Aí Deus tem que fazer aquilo que é meu e seu fazer, irmão. Ir lá pregar. Então o meu apelo é para você. Você que está dormindo, não acorda. Você que está com o esqueleto parado, mexa até o esqueleto, irmão. Prega o Evangelho. Porque Jesus ele está voltando. Aí Jesus quer enviar você para preparar você e preparar as pessoas para encontrarem com Ele. Sempre foi assim. Essa foi a missão de João Batista. E João Batista não foi privilegiado de nada. Faca no pescoço.
Então saiamos dessa vida boa, saiamos dessa mornidão. Vamos colocar o sangue de Jesus para libertar as pessoas. Receba esse poder que vem do alto. Larga de ser crente azedo. Prega o evangelho. Jesus está voltando para buscar cada um de nós. E Ele quer pegar eu e você preparados, irmãos. Você quer cantar de novo, irmã? A música está aí? Ela vai cantar uma música linda, essa música é linda. Eu colei seu nome aqui, ó, Isadora. Ela vai cantar. Abra teu coração para Deus. Fala assim: eu estou vivendo uma vida desajeitada. Se Jesus voltar agora, talvez eu fique. Mas eu quero que o Senhor encha meu coração de missão. Manda uma pessoa hoje lá na minha casa. Fala: tu é crente? Faz um estudo bíblico comigo. Você que está em casa aí também, eu esqueço da câmera e depois minha esposa vai brigar comigo, né? Você que está em casa, coloca a missão no teu coração. Deixa Jesus transformar a tua vida. Ele está voltando, irmãos. Não espere um grande sinal não, viu? Ele vai voltar, vai ter gente casando, vai ter gente separando. Essa vai ser a vida. Jesus está voltando para nos buscar. Abra teu coração e permita esse ano ainda, através de você, da sua casa, da sua família, você trazer uma pessoa aos pés de Cristo, para que ela seja batizada em nome de Jesus aqui, e para que ela viva uma transformação assim como eu e você viveu, porque nós não somos melhores que ninguém. E que Deus possa abençoar você, e inundar teu coração com o amor que vem do céu, e que lá no céu a gente possa estar debaixo daquela árvore, sem o relógio mandando dizer eu parar aqui, a mensagem que acabou o tempo. Eu espero você no céu, mas para isso você tem que trabalhar. Somos chamados a trabalhar. E que Deus o honre, e que Deus lhe dê saúde e lhe abençoe. Pode cantar, Paulo. Isadora. Existe um céu que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava me esperar nesse meu novo e lindo lar. Reflita na letra. Belo jardim, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiram no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus,
Entenda uma coisa, para Jesus voltar você precisa ir. Para Jesus voltar nós precisamos ir. Jesus quer nos enviar. Quantos querem ser enviados nessa manhã? Louvado seja Deus. Segura a mão aí, irmão. Vamos orar. Santo e eterno Deus, glorificado seja o teu poderoso nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu essa promessa que vai voltar. E nessa manhã, grande Deus, a nossa oração é para que o Senhor nos prepare para esse lindo e breve encontro. Conceda-nos o teu perdão. Conceda-nos, Senhor Deus, missão em nosso coração. Ajuda-nos a enxergar as pessoas que estão sedentas pelo Evangelho. Essas pessoas estão ao nosso lado. E que através do nosso empenho em pregar o teu breve retorno, o Senhor possa salvar essas pessoas. Abençoa essa igreja aqui, Senhor. O Senhor colocou essa igreja aqui que tem um propósito para que ela cumpra, para que ela pregue aqui para Candangolândia. Então, nesse momento, no nome de Jesus, nós pedimos para que o Senhor abençoe a liderança, para que o Senhor abençoe o pastor, abençoe também as pessoas que precisam se envolver na missão, Pai. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade e esvazia o nosso coração de tudo aquilo que não Te agrada. Dá-nos a Tua paz e envia, Senhor Deus, cada um de nós. Assim como foi a oração do Teu servo, envia-me a mim, Senhor. Nós estamos aqui, estamos com as nossas mãos levantadas e pedimos para que o Senhor derrame o Teu santo e poderoso Espírito sobre nós. Dá-nos autoridade, Senhor Deus. Tira de nós essa vergonha, esse medo de proclamar as boas novas do Evangelho. E que ao sairmos do Teu santo templo, possamos sair transformados pelo poder que vem do alto. Dá-nos Tua paz, essa bênção te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Se você tem visita aí, me procura. Tem gente que você está estudando a Bíblia, me procura. Quer começar um estudo bíblico? Me procura. E que Deus possa abençoá-los. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo tchau. Até a próxima. Obrigado, Mateus, Júlia, Jéssica, Barra. Deus abençoe. Foi lindo o sermão, lindo, maravilhoso. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Salve, irmão. Feliz sábado. Deus abençoe. Obrigada. Permaneça.